Olá, boa tarde. Chegou a hora de ficar atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 26 de maio. Começamos essa edição com um levantamento divulgado hoje nos sites das montadoras, que revelou que pelo menos 30 veículos que custam até R$120 mil poderão baixar de preço depois que entrar em vigor a nova redução de impostos, anunciada ontem pelo governo. Mas a medida ainda não foi regulamentada. Enquanto espera, o brasileiro vê o seu poder de compra diminuir. Hoje, o brasileiro que recebe um salário mínimo e pretende comprar um carro popular leva mais de 50 meses ou mais de 4 anos para desembolsar o dinheiro necessário. Isso se ele não tiver mais nenhuma despesa durante esse tempo. Há 4 anos, eram necessários 31 salários mínimos pelo mesmo veículo. Falando em custos, os brasileiros gastaram 22 bilhões de reais no exterior nos primeiros 4 meses do ano. Segundo o balanço divulgado hoje pelo Banco Central, só em abril o saldo positivo foi de 5 bilhões e meio de reais. Em compensação, os estrangeiros deixaram aqui apenas 10 bilhões e 800 milhões, metade do valor dos turistas brasileiros. Repetir uma informação importante nunca é demais. Então, se você faz parte dos 9 milhões de brasileiros que ainda não entregaram a declaração do imposto de renda deste ano, esse fim de semana será a oportunidade para cumprir esse compromisso com mais tranquilidade. Afinal, depois disso, restarão apenas 3 dias para o fim do prazo. E quem deixar passar pode ter que pagar, no mínimo, R$165 de multa. Recado dado e agora uma notícia importante. Apenas 15% dos brasileiros com mais de 16 anos estão matriculados em alguma instituição de ensino. Segundo a pesquisa realizada pelo Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em parceria com o Instituto FSB Pesquisa, o principal motivo para a evasão escolar é a necessidade de trabalhar. Entre os jovens de 16 a 24 anos, 18% interromperam os estudos por gravidez ou filho. O abandono escolar por esse motivo é maior entre as mulheres. Nas etapas de formação, a que apresenta maior índice é a de alfabetização. 23% estão fora das escolas, seguida por creches, 16%, e ensino médio, 15%. Além disso, a pesquisa aponta que a educação pública é vista como boa ou ótima por apenas 30% da população. E entre as questões que podem ser melhoradas estão o aumento do salário e a capacitação dos professores e melhor estrutura nas escolas. A Defensoria Pública da Espanha aceitou a denúncia feita por 2 entidades brasileiras sobre os casos de racismo sofridos pelo jogador Vinícius Júnior. A medida foi tomada depois do episódio do jogo contra o Valência, em que ele foi expulso de campo, mas o Movimento Nacional dos Direitos Humanos e o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas mostraram as 10 vezes em que Vini Júnior passou pelo mesmo tipo de agressão. Um superfungo chamado Candida auris, que pode ser fatal para deficientes imunológicos, foi confirmado em 3 casos no estado de Pernambuco. Uma grave ameaça à saúde global. Tem chamado a atenção o fato do fungo Candida auris apresentar resistência aos medicamentos, os utilizados para tratar infecções. Em Pernambuco, 3 casos foram confirmados. 2 homens com idades de 48 e 77 anos em Paulista e o terceiro paciente no Recife, um homem de 66 anos. Além da resistência, a identificação da doença é difícil, por ser confundido com outras espécies de fungo. Entre os sintomas estão febre, calafrios e dores. Há 8 meses, a Secretaria de Saúde já monitora a doença. Entre dezembro de 2021 e setembro de 2022, foram registrados 47 casos sem morte relacionada. O patógeno é capaz também de infectar o sangue, levando a casos agressivos e muitas vezes letais. As medidas de controle de infecção para a prevenção da transmissão são higienização das mãos, uso apropriado de equipamentos de proteção individual e outras precauções como a limpeza e desinfecção do ambiente e equipamentos reutilizáveis. Nesse contexto, pede-se cuidado especial nos ambientes de saúde, como os hospitais. Atualmente, o trabalho é de bloqueio e controle da propagação do fungo.
As pessoas estão mais alérgicas a alimentos. Uma pesquisa apontou que 10% da população infantil no mundo tem algum tipo de alergia ou intolerância a certos alimentos. Associações médicas estimam que as mudanças no estilo de vida e no tipo de alimentação estão contribuindo para o fenômeno, mesmo sem pesquisas quantitativas que traduzam esse aumento em números percentuais. Para o grupo, a população se tornou mais sensível a proteínas estranhas e relevantes, um cenário que pode ser explicado pelo fenômeno epigenético, que nada mais é que um termo técnico quando os médicos se referem a mudanças que ocorrem no material genético de um organismo não estão diretamente relacionadas a alterações em sua sequência de DNA. No lugar, ocorrem através de modificações químicas no DNA ou em suas proteínas associadas, que podem afetar a expressão de certos genes e que não são influenciadas por fatores ambientais como a dieta, o estresse e a exposição a toxinas. Sobre o termo epigenético, é em referência ao fato de que essas mudanças podem ser herdadas pelas gerações seguintes, sem que haja uma mudança na sequência de DNA propriamente dita. No caso das alergias e intolerâncias alimentares, as mudanças epigenéticas podem afetar a forma como o sistema imunológico responde aos alimentos, tornando-o mais propenso a reagir de forma alérgica ou intolerante. Em outras palavras, um maior consumo de alimentos ultraprocessados, mudanças ambientais nos hábitos alimentares e no estilo de vida afetam a forma como o nosso corpo reage, contribuindo para um aumento no número de pessoas alérgicas a alimentos, pois interferem no DNA e fazem com que genes não se manifestavam se liberem e comecem a provocar alterações. Por exemplo, alimentos com muita química podem contribuir para uma inflamação da mucosa intestinal, fazendo com que as proteínas dos alimentos sejam absorvidas de uma forma diferente pelo intestino e tenham contato diferente com o sistema imune. E, como resposta, o organismo se distorce e passa a não reconhecer aquele alimento, reagindo de forma alérgica a ele. Há também outros fatores para explicar esse cenário: aumento dos partos cesarianas, tempo de redução do aleitamento materno e maior uso de antibióticos. Na lista dos alimentos que mais causam alergia estão leite, ovo, trigo, soja, amendoim, castanhas, peixes e gergelim. A alergia pode levar a reações leves, moderadas, como edema de glote, inchaço repentino na garganta, impedindo a passagem de ar para os pulmões, choque anafilático, reação alérgica grave, que surge em poucos segundos, causando sintomas como coceira, inchaço da boca, língua e rosto, vômitos, diarreias, convulsões e, em casos mais graves, levar à morte. A primeira etapa para descobrir possíveis alergias é conversar com um especialista e fazer alguns testes e exames de sangue específicos para tratar. O único comprovadamente eficaz para a alergia alimentar é evitar o alimento desencadeador. E quem for comemorar o Dia Mundial do Hambúrguer no domingo, tem que saber que o X-Tudo brasileiro está no ranking do site de gastronomia Taste Atlas. O líder da lista com 10 receitas é o X-Burger dos Estados Unidos. O nosso sanduíche aparece em 7º lugar e foi apresentado como ideal para ser servido em um prato, porque é grande demais para ser mordido. Como o próprio nome diz, o que não falta é recheio. Além do hambúrguer e do queijo, vale a criatividade e a fome de quem pede ou serve. E falando em comida, um ladrãozinho de 4 patas bate ponto sempre na mesma hora do dia para pegar pães e garantir o café da tarde em um supermercado e uma padaria do bairro Prolar, em Cariacica, na Grande Vitória, capital do Espírito Santo. Desde abril, que o doguinho escolhe o que vai levar das prateleiras e ainda dá um Pelé nos funcionários que até tentam impedir o crime. Tudo, claro, flagrado pelas câmeras de segurança das lojas. Nesta padaria, ele entrou olhando para os lados para conferir se o terreno estava limpo. E estava. Depois de cheirar, levou um pacote para o café da tarde. Já neste supermercado, a tática não mudou. Usou o faro até encontrar seu prato principal e foi embora, para desespero da mulher que estava no caixa.
repetiu a dose e garantiu mais uma refeição, apesar da mesma mulher tentar impedir o roubo. E acredite, no dia seguinte ele retornou ao local, mas no caixa havia um rapaz, que foi rápido, para a frustração do ladrão de 4 patas, que teve que procurar alimento sem pagar em outra freguesia. O dono do supermercado, Maicon Vitorino, disse que levou um susto da primeira vez que o cachorrinho apareceu por lá, mas agora ele virou um cliente assíduo. E eu fico por aqui, mais notícias às 6h30 com a Juliana Darive e a Maria Alice Dias. Às 10 da noite eu volto com Alexandre Giaquetto, ao vivo, no Jornal das 22h e esperamos você. Desde já um ótimo fim de semana.